O físico e pesquisador científico, Dr. Henrique Lins de Barros, é o entrevistado de hoje na Tribuna Independente da Rede Vida, o canal da família, ao vivo para todo o Brasil. Henrique Lins de Barros é doutor em Física e pesquisador titular do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Orientador de teses de mestrado e doutorado nas áreas de Física, Biofísica e Educação. E coordenador da coleção Ciência e Cultura da editora Jorge Isaac, tendo recebido a Medalha do Mérito Santos Dumont e a Ordem Nacional do Mérito Científico. O doutor Henrique Lins de Barros foi responsável pelo argumento, roteiro e direção do vídeo Santos Dumont. É autor de livros sobre o inventor brasileiro e participa da Tribuna Independente para desenvolver o tema Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. Você, telespectador, pode participar do programa, encaminhando perguntas através do fax telefone da Rede Vida. 0, código da operadora 17, 32159600. Ou pelo e-mail, tribuna@redevida.com.br. Direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo, com o jornalista Monteiro Neto, Tribuna Independente começa já. Boa noite. Está no ar a Tribuna Independente, ao vivo para todo o Brasil. Hoje, como você viu na apresentação do Luiz Carlos Fabrini, falando sobre Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. E na entrevista de hoje nós temos um especialista, o físico e pesquisador, o Dr. Henrique Lins de Barros. Tribuna Independente vai falar hoje sobre Alberto Santos Dumont, um dos heróis brasileiros. Para falar sobre o tema de hoje, para dialogar com você, telespectador da Rede Vida, nós convidamos o repórter da Folha de São Paulo, Salvador Nogueira, que é um expert no assunto também, um jovem que tem colaborado muito com a imprensa brasileira no aspecto científico. Através desse importante jornal que é a Folha de São Paulo, o Salvador Nogueira tem trazido muita informação a todos os leitores da Folha de São Paulo em especial, mas também para a população brasileira. E na Tribuna Independente de hoje, completando também a nossa mesa, nós convidamos a historiadora Solange Ferraz de Lima. A Solange representa hoje não só as mulheres brasileiras, mas também todas aquelas pessoas que trabalham nos museus, que trabalham nas salas de aula, ministrando essa importante matéria que é a história, enfim, das pessoas que trabalham recuperando e valorizando a memória do povo brasileiro e também a história mundial. Então, a Solange, nosso muito obrigado por também participar da Tribuna Independente na noite de hoje. Ela que é historiadora e curadora do Museu Paulista da USP. Ela trabalha aqui em São Paulo no Museu do Ipiranga, que é um museu que nós teremos oportunidade ao longo do programa de hoje, falar um pouquinho também sobre a sua beleza e a sua importância para o povo brasileiro. Querido Henrique Lins de Barros, que bom tê-lo aqui, para que nós possamos falar um pouco hoje para o povo brasileiro sobre Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. Henrique, o Santos Dumont foi realmente o pai da aviação? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui presente para falar nessa noite sobre Santos Dumont. E eu acho que talvez o primeiro ponto que a gente vai abordar é esse título que foi dado em algum momento a Santos Dumont, e que eu acho que contribui muito pouco para a verdadeira grandeza da personalidade dele. O pai da aviação é um título que reduz a pessoa a um mito, e na verdade Santos Dumont é um dos pais da aviação, ele é um dos inventores que chegam a uma solução. Eu acho que isso é que dá uma grandeza de personalidade muito grande a Santos Dumont, e a participação dele após o invento do 14 bis e dos voos de 1909 é importantíssima para o desenvolvimento da aviação futura, que nós vivemos hoje o impacto, né? Vivemos hoje um mundo que não conseguimos pensar sem a existência do avião. O avião une cidades, une países, o avião permite a troca de mercadorias, e isso é graças ao esforço de vários inventores, e que Santos Dumont teve um papel destacado no início do século, e de vários inventores que participaram dessa difusão do voo, né, que participaram da ideia de que o voo é uma coisa útil e que pode ser realizada por qualquer um, coisa que há 100 anos atrás era impensado.
Então, eu acho que vai ser uma noite muito interessante, porque vamos ter uma variedade de assuntos, não vamos ficar centrados em um ou outro ponto, mas sim numa personalidade que é muito rica, muito prolixa e muito pouco conhecida no Brasil, embora o nome dele seja uma referência sempre presente. Olha que interessante. Portanto, hoje nós teremos a oportunidade de falar sobre Alberto Santos Dumont. O tema é o pai da aviação. Você, telespectador de todo o país, pode participar do programa enviando a sua participação através do telefone 0 operadora 17 3215 9600. Esse telefone que já está no seu vídeo. Mas você também pode participar através do endereço eletrônico, que é tribuna@redevida.com.br. Eu queria passar um detalhe ao telespectador da Rede Vida, você que está em casa agora, você que está no seu estabelecimento comercial, você que está tendo a oportunidade de assistir a Tribuna Independente nesse momento. Pega o telefone, ligue para o seu amigo que você sabe que gosta muito, mas que gosta muito mesmo de aviação, que é apaixonado por essas máquinas voadoras que nos levam de um lado para o outro em tão pouco espaço de tempo. Eu me lembro, por exemplo, lá de Dourados, Dr. José Renato Siqueira, que é um médico apaixonado em aviação, que esteve recentemente numa feira nos Estados Unidos, acompanhando a maior feira do ramo em todo o mundo. Eu também me lembro do Wilson Camargo de Barretos, que é um aviador, que tem o seu próprio avião. E também do Beto Bonavita, do Dr. Roberto Bonavita, que é diretor da Aviação Bonavita, lá de Campinas, ele que mora hoje lá em Salto, que é um apaixonado por aviação. E se você aí na sua casa for colocar na memória, puxar um pouquinho pela memória, você vai ver quanta gente é apaixonada pela aviação. E hoje nós vamos falar sobre Alberto Santos Dumont. Não só o seu invento, não só a sua colaboração para a humanidade, mas um pouco sobre a sua personalidade e sobre outros aspectos da sua vida. Portanto, o tema de hoje serve a você, telespectador brasileiro que acompanha a Tribuna Independente. Eu tenho ao meu lado o repórter da Folha de São Paulo, Salvador Nogueira, que é um brilhante jornalista, que recentemente, né, Salvador, travou uma boa polêmica aqui com o nosso convidado de hoje, o Henrique Lins de Barros, sobre aspectos da aviação mundial no seu início. Mas eu gostaria, Salvador, que você fizesse a primeira pergunta para o nosso convidado hoje. Perfeito. Eu não quero aquecer ainda, falar de polêmicas. Eu queria primeiro perguntar ao Henrique, porque no Brasil a gente tem muito a visão do Santos Dumont aviador, Santos Dumont que construiu e decolou com um avião. Eu queria perguntar ao Henrique se ele não acha que a visão do Santos Dumont balonista e do Santos Dumont com seus dirigíveis é um pouco subestimada na visão que as pessoas têm do grande inventor que foi Santos Dumont. Bom, em primeiro lugar, eu estou muito contente de estar com o Salvador e com Solange aqui presentes. São pessoas que eu muito estimo e respeito. E acho que a colocação que o Salvador fez é da maior importância. Inclusive no livro que eu escrevi, o título que eu dei foi Invenção do Voo e não a Invenção do Avião, né? O balão, o dirigível, que hoje é um instrumento pouco utilizado, mas o balão foi o primeiro aparelho produzido pelo homem capaz de ser dirigido no ar. E essa contribuição foi fundamental para a história futura, uma vez que mostrou que era possível dirigir alguma coisa no ar. Há um problema que não é simples de entender, que é o que mantém um aparelho, um invento no ar. Quais são as forças que atuam sobre esse invento? É diferente de um barco, em que a gente sabe que tem a água e o barco boia na água e é fácil de visualizar essas forças. No ar, essas forças são muito mais difíceis da gente perceber. Então, a dirigibilidade do balão, que em 1901 foi um tento importante de Santos Dumont, ela mostrou duas coisas. Primeiro, que era possível dirigir um aparelho no ar. Era possível ir e voltar, passear no ar. E, em segundo lugar, e talvez de maior impacto para a história, foi o fato de que o motor adequado para o voo é o motor a explosão, é o motor a gasolina, é o motor a combustão interna, é o motor em que o combustível entra no cilindro, explode e produz o movimento. Essa percepção de Santos Dumont é fundamental porque ela dirige a história posterior de toda a aviação. Abandonou-se o motor a vapor e abandonou-se o motor elétrico. Passou-se a usar exclusivamente os motores a explosão e isso deu um impulso impressionante a toda a história do voo, né? Então, acho que a sua colocação é muito importante. A gente não poderia ter esquecido o centenário do voo do dirigível em 2001.
Como não poderemos esquecer o centenário do voo do 14 bis, que será em 2006. A gente não pode dar o mesmo erro que aconteceu nos 500 anos, em que a nau Capitânia praticamente naufragou no Brasil. Quer dizer, a gente tem que mostrar que 100 anos depois do voo, nós somos capazes de comemorar dignamente a contribuição do Santos Dumont para a história. Nós estamos na Tribuna Independente. O tema de hoje é Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, com o físico e pesquisador científico, o Dr. Henrique Lins de Barros. Você, professor de todo o Brasil, pode participar da Tribuna Independente enviando a sua correspondência, a sua pergunta, através do telefone 0 operadora 17 3215 9600, esse telefone que já está no seu vídeo. Eu quero contar agora com a presença da historiadora, a Solange Ferraz de Lima, que é curadora também do Museu Paulista da USP. Por favor, Solange. Boa noite, um prazer estar aqui entrevistando o Henrique. Na apresentação você falou, chamando o pai da aviação, como isso, de uma certa maneira, dificulta ou reduz, né, a imagem. E eu acho que a minha questão é bem nesse sentido, porque existem muitas biografias sobre Santos Dumont, produzidas na década de 30, logo após o seu falecimento, década de 40, mas são biografias e, depois da sua morte, um mito todo se criou, quer dizer, esse mito do herói inventor. E eu queria saber a sua opinião, até que ponto esse mito não atrapalhou, se ele atrapalhou ou se ele facilitou a abordagem da trajetória do Santos Dumont da perspectiva da história da tecnologia, que não é a mesma perspectiva que a gente comumente vê em muitos livros e muitas biografias, a história da vida dele, mas não, dessa perspectiva da história da tecnologia. Olha, Solange, eu acho que a construção do mito tem uma função social, né? O mito é uma forma de se transformar uma pessoa, uma entidade, não precisa ser uma pessoa, uma entidade num bem social comum. Mas há um preço. O preço é a perda da humanização, do humano dessa pessoa. Na hora que Santos Dumont assume esse papel de pai da aviação, que ele é um mito, né, ele é como se fosse ele isolado da história, criando a aviação, ele perde a sua componente humana e com isso ele se distancia de nós. O mito distancia, né? E eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Há várias formas de se fazer história, né? E há vários momentos em que se faz história. Eu acho que a história de Santos Dumont construída a partir da década de 30, né, depois do suicídio dele em 32, foi uma história muito voltada para a criação do mito do herói nacional, da pessoa sem nenhum defeito, sem nenhum momento de fraqueza, sem nenhum momento de insegurança, a ponto de se justificar a morte dele como um desgosto por ver o avião sendo usado na guerra. Isso é completamente insustentável quando a gente olha a documentação histórica que está preservada em alguns museus, como o Museu Paulista, né, e ainda está muito dispersa em coleções particulares. Eu acho que esse é um ponto que um programa como esse pode dar uma contribuição muito importante, que é o fato de que ou nós preservamos essa memória através dos documentos originais, documentos autênticos, e para isso é importante saber onde eles estão, ou em pouco tempo a gente não vai ter mais possibilidade de recuperar essa história. Evidentemente, o Museu Paulista tem um trabalho importantíssimo nessa direção, o Museu Aeroespacial do Campos Afonso também, a Casa Cambangu, em Minas Gerais, a Casa Encantada, em Petrópolis. Quer dizer, existem centros que estão preservando esse material. Mas a preservação maior seria através de um inventário mais amplo. Voltando à questão do mito, a construção do mito, ela afasta o Santos Dumont, vira mais ou menos o Santo Dumont, né? Uma pessoa que não é pessoa, uma pessoa que não tem erros, que não tem falhas, que só tem acertos, que é de uma absoluta generosidade. Isso é falso, né? Isso não é verdadeiro. Ele é humano e é essa a minha preocupação, é recriar essa personalidade que é muito prolixa, muito difícil de entender, muito fantástica na criatividade dele. Henrique, a primeira pergunta do telespectador que nos chega aqui é do João Morros Neto. Ele está dizendo o seguinte:
se é verdade que Santos Dumont se suicidou. Você acabou de falar que sim, não é? Sim, Santos Dumont suicidou-se, embora tenha sido proibido a divulgação do suicídio em vários momentos da história do Brasil. Assim que ele suicidou-se, foi feito um breve inquérito, mas o inquérito foi proibido de ser divulgado. Nós estávamos vivendo, na época, a ditadura de Getúlio, e não era interessante divulgar que o herói nacional de maior projeção, o nome mais conhecido internacionalmente, se suicidasse em território brasileiro. Depois, na ditadura de 64, também foi proibido falar no suicídio. Então, isso leva a um desconhecimento. Da verdade, Santos Dumont não morre, né? Em várias dessas biografias que a gente tem, em vários filmes que foram feitos, Santos Dumont vira avião, vira nuvem, vira pombo, vira fumaça, mas morrer de morte morrida não morre, né? Ele desaparece do cenário da história assim, sem cerimônia, ele sai discretamente. E não é verdade. A morte dele foi um impacto no mundo inteiro e ele era ainda uma figura muito importante na década de 30. Era figura de referência na história da aviação e na história da técnica, né? Então ele suicidou-se, sim, em Guarujá, né, durante a Revolução de 32. Henrique, você agora há pouco abordou com muita propriedade essa sua preocupação da humanização dele, de falar quem é Santos Dumont, que foi uma pessoa, não só um herói, um ídolo nacional. Então, eu começo perguntando o seguinte: como é que é a trajetória de Santos Dumont até ele chegar a ser o inventor, até ele fazer o 14 bis voar como ele fez? Como é que é a história dele como criança, como menino? Ele era filho de quem? Como é que é essa história, Henrique? Bom, Santos Dumont nasceu em 1873, né, em Minas Gerais. É atribuído que ele tenha nascido na cidade de Cabangu, na fazenda de Cabangu, embora haja divergência do local do nascimento, que fica hoje ao lado da cidade de Santos Dumont, em Minas, né? A infância dele foi passada uma parte curta em Minas, uma outra parte curta no Rio de Janeiro. Depois a família mudou-se para Ribeirão Preto, onde o pai começou uma grande plantação de café, e ele teve uma educação muito ligada à parte técnica do plantio de café. A fazenda Arindeúva, a fazenda do pai de Santos Dumont, foi uma das primeiras fazendas a usar máquinas para a colheita, a secagem do café, e essas máquinas parecem que fascinaram muito Santos Dumont, e isso ele fala no livro Os Meus Balões, que é um livro que ele escreveu em 1904. Depois ele teve uma formação em Campinas, estudou um pouco em Campinas, e aos 19 anos, quando o pai dele sofreu um acidente grave e ficou paraplégico, eles viajaram para a França, quando Santos Dumont teve algum conhecimento das máquinas, das modernas máquinas dos motores da explosão. E a formação dele nunca foi uma formação tradicional, né? Ele nunca fez uma faculdade, ele não se formou, não tem nenhum título. E ele é uma pessoa de uma intuição rara, de uma habilidade raríssima. Ele foi educado praticamente em família, então? Ele não fez um científico, uma universidade? Não, a educação na época era bem diferente, não era a educação que a gente está acostumado hoje. Mas ele não fez uma universidade, como a gente poderia pensar, e não é um engenheiro, né? Ele é um autodidata, e ele teve, durante um período de 4 anos em Paris, um preceptor de origem espanhola, o professor Garcia, que se conhece muito pouco a respeito dele e que ensinou a ele mecânica, matemática, física. O pai, antes de morrer, emancipou, deixando uma carta que falava que o futuro do mundo estava na mecânica, na eletricidade, na química, e que estava deixando o dinheiro suficiente para ele ir para Paris e tornar-se o homem. E faz uma observação curiosa: Paris é a cidade mais perigosa, né, para um homem, né? Isso a gente não sabe o que ele queria dizer, perigosa em que sentido. Mas isso é que Santos Dumont realiza. Ele vai para Paris e chega em Paris. Ele, no início da estadia dele em Paris, ele não é um bom estudante. Ele gostava muito de andar de carro, né, naqueles pequenos e precários carros. E do período dele em Bristol, quando ele fica na Inglaterra durante alguns meses, ele não tem nenhum destaque no estudo. Agora, sempre teve, segundo o relato de contemporâneos, uma habilidade manual fantástica e uma capacidade criativa inusitada. Era sempre inventando alguma coisa, mas com as mãos. Não era uma pessoa
de calcular, embora tivesse conhecimento posteriormente desses cálculos, mas não era um teórico em absoluto. Nós estamos na Tribuna Independente hoje com a presença do Dr. Henrique Lins de Barros, que é pesquisador titular do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Ele é físico e pesquisador científico. Nós estamos falando sobre Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. Na nossa mesa, nós contamos hoje com o repórter da Folha de São Paulo, Salvador Nogueira, e também com a historiadora, curadora do Museu Paulista da USP, a Solange Ferraz de Lima. Nós faremos um breve intervalo e daqui a pouquinho retornaremos com a sua participação aqui na Tribuna Independente. Até já. Voltamos a apresentar a Tribuna Independente, hoje falando sobre Alberto Santos Dumont, com o físico e pesquisador científico Dr. Henrique Lins de Barros. Na Tribuna Independente, hoje nós temos também o repórter da Folha de São Paulo, Salvador Nogueira, e a Solange Ferraz de Lima, que é historiadora, curadora do Museu Paulista da USP. Henrique, o telespectador Donizete Alves de Almeida, aqui de São Paulo, ele quer saber se realmente Santos Dumont foi o inventor do relógio de pulso. Olha, verdade ou é mito? É mais um dos mitos, né? E eu acho que faz parte da coleção de mitos em que uma história mal construída leva, né? Na verdade, o relógio de pulso já tinha sido usado como adereço, como joia feminina, em algum momento do século XIX, talvez no século XVIII. Era uma beleza de bijuteria, embelezava as mulheres. No final do século XIX, quer dizer, 1800 e tanto, 1880, 1890, a Maria Alemã tentou usar o relógio de pulso como uma forma de medida, mas não vingou, a ideia não cresceu. E quando o Santos Dumont começou a realizar os voos de avião com o Demoiselle, houve um contato de Santos Dumont com Cartier, que era um grande amigo dele, e a ideia de se fazer um relógio de pulso para medida do tempo no ar, uma vez que ele não poderia consultar o relógio de algibeira. Isso é uma história, quer dizer, realmente houve contato entre o Cartier e o Santos Dumont, e realmente a partir daí foi desenhado o modelo Santos da Cartier, que é um relógio de pulso muito bonito, e virou moda posteriormente. Agora, não é verdade que ele, para medir o tempo no ar, ele precisasse ter um relógio no pulso. Ele poderia perfeitamente pendurar o relógio na frente do aparelho do avião e ter, como hoje, o relógio num painel. Isso não foi feito. Quer dizer, isso é mais uma dessas histórias que se cria em torno da figura como sendo uma coisa absurda. O que ele inventou, de fato, foi o motor de cilindros opostos, quer dizer, o motor em que os cilindros estão em oposição. Isso ele inventou para o Demoiselle e é um motor que até hoje é usado. Mas isso não tem tanto impacto quanto o relógio de pulso. Ele transformou o relógio de pulso em moda, isso sim. Quer dizer, ele foi um propulsor do relógio de pulso. Ou seja, ele ajudou a dar maior visibilidade. Certamente, porque como ele era uma figura muito pública e muito querida, né, ele lançava moda, ele lançava a moda da sociedade parisiense, que era o centro de referência do mundo inteiro, né? E aqui nós estamos vendo umas cenas da fazenda de café do pai, que eu tinha comentado antes, com o trem. Foi a primeira fazenda de café no Brasil a utilizar o trem, e é o momento em que os carros e que a cidade está mudando com a presença do carro. Hoje, essa é a imagem dele? Essa é a imagem dele, jovem ainda, né? Ele aí, isso deve ser de 1898, 1900, por aí, não sei. Né? Aqui é em 1898, quando ele está se preparando para a ascensão pela primeira vez, ele está jovem ainda, cercado, bem cercado. Aí também da mesma época, 1898, é quando ele já está em Paris e ele presencia os voos de balão livre. E ele fica fascinado com a ideia do voo e resolve investir na dirigibilidade do balão. O processo de produção é muito rápido. Em 1898 ele faz o primeiro voo em balão livre, com esses balões, e em 1898 ele já faz o primeiro dirigível, que vai dar no dirigível número 9, que é esse que está aparecendo agora. Isso é uma produção de 1903. Logo a seguir ele se fascina com Mais Pesado que o Ar e presencia a experiência de voazando no Rio Sena com esse planador rebocado. Aqui a gente não pode ver a lancha. E ele conhece os trabalhos de Lilienthal em 1896 e sabe dos trabalhos do Zeppelin com os grandes dirigíveis. Quer dizer, ele está absolutamente dentro da produção aeronáutica.
Quando ele parte para o 14 bis, ele faz experimentos acoplando o avião ao balão 14, por isso dá o nome de 14 bis. E depois prende o avião a um cabo inclinado para testar a estabilidade e entender os controles de voo. É bom lembrar que na época, como ninguém sabia voar, ninguém sabia quais eram os controles de voo. Então era preciso experimentar cada um dos pontos. O 14 bis é testado várias vezes em Bagatelle, faz um pequeno voo no dia 13 de setembro, de 7 metros. Ele interrompe os experimentos 14 bis e faz um balão esférico, que é o Desamérique, que é com motores. Mas em 23 de outubro ele realiza um voo, né, um voo já de 60 metros, já bate o recorde. E em 12 de novembro ele bate o grande recorde da aviação, competindo com Blériot. Essa imagem aí é do biplano do Blériot, que não voou na ocasião, mas que tentou. E logo a seguir, no mesmo dia, o 14 bis consegue realizar um voo de 220 metros, depois de 4 tentativas, mas consegue realizar um voo de 220 metros com testemunhas e homologado por juízo por uma comissão. Com o 14 bis pronto, ele parte para um processo rico de criação até chegar ao número 19, que é um ultraleve, o pequeno ultraleve, e em 1908, os irmãos Wright, isso Salvador depois vai nos pegar, eles se apresentam finalmente em Le Mans. O Wilbur se apresenta em Le Mans, essa é a cena do voo do Wilbur Wright, e consegue realizar um voo fantástico. Um voo não, vários voos. Nessa ocasião, pouco depois do voo dos Wright, o Santos Dumont apresenta o novo Demoiselle, o número 20, né? E com ele realiza voos muito longos, voos muito bem sucedidos, e esse avião é o primeiro avião da história a ser produzido numa quantidade razoável. Mais de 100 aviões foram produzidos desse tipo, cópias dele. Nenhum invento de Santos Dumont foi patenteado, invento aeronáutico de Santos Dumont foi patenteado, e o Demoiselle foi copiado. Essa cena é uma cena já de final de vida, em 1928, quando ele esteve no Brasil, visitando o Museu Nacional e apresentando um dos seus últimos inventos, que é o transformador marciano. E aí é uma cena de 1929, quando ele já está doente e recebe o prêmio, a Legião de Honra na França. Essa cena é interessante porque, que eu saiba, é o único filme falado em que a voz de Santos Dumont está gravada no discurso que ele agradece a Legião de Honra. Quer dizer, isso é importante. Se pensar que em 29, quer dizer, já mais de 19 anos depois dele sair do campo de provas, do campo de experimentos, ele ainda é reverenciado na França, ganhando a maior comenda, o maior título da Legião de Honra. Né? Olha, que interessante, nós estamos tendo a oportunidade hoje aqui na Tribuna Independente de conhecermos um pouco mais sobre a vida e obra de Santos Dumont. Mas vamos colocar um pouquinho de pimenta nessa conversa aqui com o Salvador Nogueira. Vamos lá, Salvador, você que é repórter da Folha de São Paulo, eu já anunciei aqui que você e o nosso querido convidado Henrique Lins de Barros andaram trocando pontos de vista diferentes através da Folha de São Paulo, através de artigos e tudo mais, sempre de uma maneira extremamente elegante, mas com pontos de vista diferentes. Então eu gostaria, Salvador, que você questionasse o nosso convidado de hoje. Muito bem. Como o Henrique mesmo colocou, a gente vê que na história da aviação existem... É um pouco nebuloso o princípio da aviação e quem fez o que exatamente. O Henrique, durante a explanação dele agora, acabou de comentar o voo dos Wright de 1908, em que eles demonstraram na Europa toda a capacidade do veículo deles, 2 anos depois do voo do 14 bis. E eu queria começar essa polêmica que eu tenho certeza que o telespectador conhece a respeito de quem inventou o avião, afinal, e quem voou primeiro, se foram os Wright, se foi Santos Dumont, se foi um terceiro que ninguém conhece. E eu queria perguntar para o professor Henrique por que o voo de 1903 dos Wright não vale. Eu acho que, Salvador, você esbarrou num ponto que está presente em todas as cabeças brasileiras, ainda mais esse ano em que os Estados Unidos estão comemorando o centenário do voo dos Wright, e há uma campanha muito grande em torno do voo de 17 de dezembro de 1903. Né? O meu ponto de vista é um ponto de vista quase técnico. É o seguinte:
Em 1900, na década de 1900 a 1910, nunca ninguém tinha ainda realizado um voo e era preciso se definir o que era o voo, né? Era preciso mais do que definir o que era o voo. Era preciso separar o relato testemunhal, aquilo que alguém disse que viu, daquilo que de fato aconteceu. Por quê? Em 1891, Clément Ader, um francês, disse que voou mais de 50 metros no avião morcego dele, no Éole. Teria voado mais de 50 metros e teria tido como testemunha 3 ou 4 ou 5 pessoas. Em 1896, novamente, Clément Ader teria realizado um voo de 300 metros diante de uma comissão do exército francês, que concluiu que o voo, na verdade, foi devido a um golpe de vento que tirou o avião do chão. Em 1901, Gustav Whitehead, um imigrante romeno ou bávaro, não sei, um imigrante nos Estados Unidos, realizou um voo em Connecticut com 19 testemunhas que afirmavam ter visto o voo, né? Bom, então, isso, na Austrália tem um precursor também que garante ter feito um voo de mais de 100 metros com testemunhas. Então, o que ocorreu é que no início do século, a questão era o seguinte: como a gente pode separar o relato testemunhal, o relato de quem viu, daquilo que de fato aconteceu? E para isso é preciso você colocar critérios. Critérios que incluem, entre outras coisas, a presença de uma comissão julgadora idônea, né, que possa estar presente e que vai dizer o seguinte: não, de fato, aquele feito foi realizado. Em segundo lugar, é que nem nas Olimpíadas, o feito deve ser anunciado com antecedência para haver tempo, inclusive, da comissão julgadora se reunir. Então, você tem que anunciar com antecedência que vai fazer a prova. Em terceiro lugar, a prova tem que satisfazer critérios pré-estabelecidos. E entre esses critérios, um critério que era fundamental no início do século era a decolagem. Era preciso você fazer o avião decolar. Quer dizer, dentro desse quadro histórico do voo nos primeiros anos do século XX, o voo de 17 de dezembro de 1903 não pode ser considerado um voo. Por quê? Ele foi realizado com um vento muito intenso, de cerca de 40 km por hora. Sem testemunhas idôneas, poucas testemunhas presentes, inclusive o relato posterior dessas testemunhas é contraditório. Sem documentação, sem aviso prévio e com um aparelho impossível de decolar, né? Realmente o Flyer, que é o avião dos irmãos Wright, ele é aerodinamicamente impossível de decolar e eles inclusive sempre admitiram isso, né? Os aviões dos irmãos Wright não decolam até 1910. Eles precisam, no filme apareceu um trecho, ou precisam de um vento intenso da ordem de 40 km, ou do pilão da catapulta para lançar o avião no ar. Isso é uma mudança radical no conceito do avião, né? Um avião hoje, que a gente pega numa ponte aérea dessas, ele precisa atingir uma determinada velocidade, né, a partir da qual o piloto gira o avião, é a velocidade de rotação. Então o avião está na horizontal, corre. Quando atinge essa velocidade, ele gira o avião, ele afunda a cauda, ele faz uma força, exerce uma força para baixo na cauda do avião, que é absolutamente contrário à intuição. Se a gente quer levantar voo, a gente deveria fazer a força para cima. Mas você faz uma força para baixo. Ao fazer a força para baixo, a asa inclina. Ao inclinar, aumenta a sustentação e isso permite voar. Um exemplo dramático é o exemplo do acidente do Concorde, em que o piloto percebeu que havia explodido o motor antes dele atingir a velocidade de rotação. Então ele sabia, naquele momento, que ele não levantaria voo, e foi o que aconteceu, não levantou voo. Quer dizer, essa possibilidade do avião fazer esse movimento de giração, nenhum dos aviões Wright permitia até 1910. Então, dentro do conceito de voo que prevalece até 1908, os aviões Wright estão fora. Por isso, a meu ver, os irmãos Wright não apresentaram seu invento antes de 1908. O que acontece em 1908 que muda o quadro? Bom, primeira coisa, já se sabia que se podia decolar. Não só Santos Dumont tinha decolado, mas Pelterie tinha decolado, Voisin, Blériot, o Santos Dumont já tinha voado com Demoiselle. Quer dizer, vários outros inventores já tinham entendido o que era decolagem. Em 1908, em janeiro,
Farman fez o primeiro voo em circuito fechado, quer dizer, foi capaz de fazer uma volta com o avião. Então, os pontos cruciais tinham sido resolvidos. Você sabia que você podia decolar um avião e manobrar um avião. A partir daí, a partir de 1908, a preocupação é em prolongar o voo, em fazer voos mais longos. E a preocupação da decolagem é secundária, porque você já sabe decolar. Então agora a preocupação é voar mais. E nessa hora, os irmãos Wright voam mais. Realmente, em 1908, os irmãos Wright estão conseguindo voar 100 km, enquanto os outros aviões atingiam 5, 10, 20 km, mas não mais do que isso. Então, a transição que dá é uma mudança do conceito de voo, né? Agora, esse tipo de afirmação de duração de voo por parte dos irmãos Wright já vinha de antes, já vinha de 1905, quando eles fazem a terceira versão do Flyer deles. Sim. Isso também não vale? Não, em 1905, a terceira versão do Flyer, que voa mais de meia hora, que voa mais de 30 quilômetros, continuava tendo o impedimento de não poder decolar. Eles dependiam do pilão, eles dependiam de uma velocidade inicial, ou seja, de uma potência que o motor não permitia. Uma vez no ar, aí é mais fácil você segurar o avião no ar, porque você não precisa nem de tanta potência como a decolagem, nem o peso do trem de pouso. Então o avião dos Wright realmente voam mais, ficam mais tempo no ar, mas não satisfazem os critérios que na época eram adotados para o voo. Entende? Quer dizer, essa questão é uma questão histórica. Quer dizer, se a gente for olhar hoje o voo desses aviões, a gente diria que nenhum deles voa. Né? Nem o 14 bis, porque voar 220 metros é uma brincadeira. Né? Eu vi aqui o Coronel Fux aqui de São Paulo, ele alguns anos atrás ele construiu uma réplica razoável do 14 bis, bastante fiel em certo aspecto, e realizou um voo de cerca de 200 metros, a uns 5 metros de altura, e você vê e você diz, estou esperando para ver voar, porque hoje um avião voa e você pergunta, bom, eu vou até a Europa, eu vou até os Estados Unidos, eu vou até onde eu quero com o avião. Enquanto que um voo de 200 metros você não sai da pista. O aeroporto de Congonhas tem uma pista muito maior do que 200 metros. Nesse conceito de voo moderno, o avião dos Wright está mais próximo, então, porque ele voava mais. No conceito do voo no ar, né, o avião dos Wright voava mais, tá? No voo no ar, né? No conceito da época, faltava um elemento da decolagem que os Wright diziam que era desnecessário. Isso é um ponto importante. Eles nunca investiram na decolagem porque eles achavam que não era necessária a decolagem. A decolagem se resolvia com pilão. Você empurrava o avião e estava no ar. Que tem uma questão aqui que é interessante. No mundo, quem é reconhecidamente o pai da aviação? Santos Dumont ou os irmãos Wright? Ou seja, quando nós estamos falando de Europa, quando nós estamos falando de Ásia, de África, de América do Sul, América do Norte e América Central. No mundo, como conceito, quem que acabou sendo consagrado mundialmente como o criador da aviação? Olha, a consagração se dá pela mídia e a televisão tem uma influência grande. Os jornais, como Salvador, tem uma influência grande, né? Então, hoje, na maior parte do mundo, o que é aceito é que os irmãos Wright realizaram o primeiro voo. Há uma campanha intensa nos Estados Unidos em duas direções. Uma primeira, de comemorar os 100 anos do voo dos irmãos Wright, esse ano agora, em 17 de dezembro, que envolve algo como 200 e poucos milhões de dólares que estão sendo investidos para fazer uma campanha maciça em que os irmãos Wright são aceitos. Essa campanha vai além, que eles querem mudar as atas da Federação Aeronáutica Internacional, que foi criada em 1905 e que não reconheceu o voo dos Wright como sendo um voo real, né, e reconheceu o voo de Santos Dumont como o primeiro voo homologado. A campanha americana é para mudar essa ata, mudar esse documento histórico, o que é inviável. Só mesmo uma mente americana que pode pensar... Bom, Henrique, quando você fala um negócio desse, a gente fica pensando no conflito aí, na discórdia entre Estados Unidos e França, sim, mas... né, que está tão em moda. A gente fica imaginando nos confrontos comerciais que hoje a Embraer, a nossa empresa... A Bombardier, a nossa grande empresa aérea que produz avião para o mundo todo. Quer dizer, os jogos de interesse aí por uma questão de marketing de imagem... Mas, Monteiro, não há dúvida. No próprio Estados Unidos há uma campanha forte também contra os Wrights, contra os irmãos Wrights, argumentando que quem primeiro voou foi o Gustav Whitehead em 1901.
e que não há nenhuma razão para se dar o crédito aos Wrights, que seria uma grande injustiça não se dar o crédito a esse imigrante, que o número de testemunhas que presenciaram o voo do Whitehead é muito maior do que o número de testemunhas que presenciaram o voo dos Wrights. E mais, o relato testemunhal do Whitehead é muito mais coerente do que o relato testemunhal dos Wrights. Então, há uma campanha dentro do próprio Estados Unidos acusando o governo americano de terem abolido da história o Gustav Whitehead porque ele é um imigrante e não é um americano nativo. É curiosa essa história dos Wrights, porque o avião dos Wrights não é aceito no Smithsonian, que é a instituição de maior peso americana. Isso não é aceito até 1948, se não me engano, um pouco antes, talvez. Quer dizer, o voo de 1903, o avião que voou em 1903, foi destruído em 1903 mesmo, mas foi recuperado, ele foi para a Inglaterra e ficou na Inglaterra até 1948. Só então voltou aos Estados Unidos para o Smithsonian. Então a história dos Wrights é uma história muito difícil da gente pegar e compreender, porque ela é a construção do mito em torno dos Wrights é também uma construção muito bem fabricada. Então eles são filhos ideais, perfeitos. Agora, há uma pergunta que é importante. Basta inventar? Eu posso dizer o seguinte, olha, Monteiro, eu inventei, eu descobri, eu sou um pensador, eu descobri a cura de uma doença terrível, mas eu não publiquei, eu não divulguei, eu não vou publicar, eu não vou divulgar e eu não vou comercializar. Isso não tem nenhuma importância mais. Você pode me internar como louco, mas não contribui. O voo de 1903 ficou em sigilo. A única coisa que existe é um telegrama. Os voos de 1904 e 1905 foram só comunicados. Quando a Scientific American foi para ver o avião, eles fecharam o avião, não permitiram ver. Quando a Scientific American, que é uma revista, e já era uma revista importante cientificamente, instituiu o prêmio para quem voasse mais de um quilômetro, quem ganhou foi Curtiss e não Wrights. Eles não apresentaram. Quer dizer, de 1903 a 1908, a contribuição dos Wrights para a história da aviação é zero, porque eles não divulgaram nenhum elemento do invento. Antes, não. Né? E qual o motivo deles não terem divulgado? Interpretações várias. Uma delas, o interesse comercial. Eles queriam vender o invento, eles viam a importância do avião, queriam vender o invento para o exército americano, para o exército francês, para quem desse mais. Eles ofereceram isso em várias ocasiões. Mas foi um oferecimento tortuoso, porque eles ofereciam, mas não queriam demonstrar. Eles queriam que fosse comprado o invento, mas não queriam mostrar o invento com antecedência. E com isso não conseguiram vender. Depois, eles processaram todos os inventores por plágio. Né? Entraram com processo, o que deu um certo tumulto nos Estados Unidos. O Curtiss, que era um grande inventor, Glenn Curtiss, excelente inventor, fantástico em tudo, foi proibido de construir máquinas voadoras durante algum tempo, porque estava sendo processado pelos Wrights. O Santos Dumont foi processado pelos Wrights, mas o processo não vingou, porque o Santos Dumont não patenteava nada. Né? Nenhum invento voador de Santos Dumont foi patenteado. Então não tinha o que condenar. Entende? Se o que ele fez ele não lucrou, então simplesmente o processo caducou no ato. Quer dizer, você está querendo dizer que o espírito público de Santos Dumont era patente, era claro, era evidente, e que isso que deu também uma versão internacional sobre a sua aceitação como sendo um inventor. Mas em 1909 os Wrights já são considerados os pioneiros da aviação. Se você pegar os livros franceses de 1909, eles vão estar dando crédito duplo. Eles vão dizer o seguinte, em 1903, esses meninos, esses irmãos Wright, eles conseguiram realizar um voo. Em 1904 e 1905 eles estavam voando. Agora, o primeiro voo homologado, o primeiro voo completo da história da aviação é o do Santos Dumont. Então, nessa vertente, você não consegue ver um pai da aviação. Tá? Você não tem um único inventor. Se Santos Dumont não tivesse cedido, em 12 de novembro, quando Santos Dumont permitiu que o Voisin e Blériot experimentassem o avião antes, quebrou a roda. Se não tivesse quebrado a roda ali, provavelmente Voisin e Blériot teriam sido os primeiros a voarem, a fazerem um voo homologado. O voo estava absolutamente na boca
iria acontecer, se não fosse Santos Dumont em 12 de novembro, seria Farman logo a seguir, Voisin, Pelterie, porque o voo estava resolvido. Faltava o detalhe. E por isso é que os irmãos Wright não podiam apresentar nada. Porque o que faltava eram quase nada. Entende? Faltava um pequeno detalhe, um detalhe de equilíbrio. Não se entendia muito bem o equilíbrio do avião, como não se entendeu até a Primeira Guerra. Há um fato curiosíssimo e que é interessante, que em 1916, quer dizer, Santos Dumont já está fora do campo há muito tempo, já está se vivendo a Primeira Guerra Mundial. O Einstein, Albert Einstein, né, relatividade geral, ele estava publicando a relatividade geral, ele trabalhava na LVG, numa fábrica de aviões, e ele faz uma conferência sobre a sustentação do voo. Ele está preocupado com a sustentação do voo. Quer dizer, o voo é uma questão científica até 16. Que coisa interessante, hein? Olha, Henrique, você vê como é que essa questão é uma questão relevante e importante. O telespectador, ele participa, por exemplo, o Daniel Brandão, do Rio de Janeiro, ele fazia a seguinte pergunta: a controvérsia entre irmãos Wright e Santos Dumont, qual deles voou primeiro? Você respondeu, acho que amplamente. O Jaime de Souza Marcos, de São Paulo, ele pergunta: Santos Dumont teve algum tipo de contato pessoal ou por carta com os irmãos Wright americanos? Qual seria a opinião de Dumont sobre os trabalhos aeronáuticos dos irmãos Wright? O Milton Euclides Tumelero, de Sananduva, ele pergunta: Dr. Henrique, por que o dilema sendo Santos Dumont o inventor do mais pesado que o ar, atribuído a outros inventores, exemplo, o irmão Wright, Estados Unidos, sendo que realmente a glória da invenção está no nosso brasileiro Santos Dumont? Egberto Filiage, de São José do Rio Preto, ele é advogado, ele pergunta: quem copiou quem? E o que os irmãos Wright, quem copiou quem? Os irmãos Wright ou Santos Dumont? E o Claudinei Santana Trindade, de São Roque, São Paulo, ele pergunta: no Brasil, em algumas partes do mundo, consideram Santos Dumont como inventor do avião. Porém, nos Estados Unidos, acreditam ser os irmãos Wright. Comenta. Então, você vê que a polêmica está lançada, né? A polêmica está lançada, Salvador tem um papel fundamental nessa polêmica. Né? Eu acho que isso é uma observação ou uma acusação? Salvador não criou a polêmica está aí há anos, e eu acho que ela está aí há anos e muito maltratada, e Solange sabe disso perfeitamente. Quer dizer, na hora que a gente transforma uma pessoa no mito, essa polêmica ganha um outro quadro. A gente não pode entender a questão porque a pessoa não é mais humana. E no fim são dois mitos, né, Henrique? São o mito do Santos Dumont e o mito dos irmãos Wright. São dois mitos criados, porque você poderia entender que o Whitehead voou primeiro. Quer dizer, a minha preocupação é entender historicamente o que esse voo representa, o que esses voos representam, por que representam, por que em algum momento o critério de verdade é a prova pública, não mais o critério da testemunha. Tá? Isso é uma mudança do critério. Tá? É uma mudança de critério. Nesse aspecto eu acho interessante, porque eu acho que o trabalho do historiador vai muito por aí e muitas vezes não é aquilo que o público espera, né? Uma história que seja linear e que todas as partes acabem se encaixando como um grande quebra-cabeça. Né? E não é bem assim. Eu acho que assim a explicação que o Henrique dá é muito clara, como a própria prática de descobrir ou de montar ou tentar entender um fenômeno, ela envolve também pensar quais interesses que estavam em jogo, porque tem uma disputa política, obviamente. Então, assim, são vários olhares que precisam ser lançados, né? E mesmo na história da ciência e da tecnologia, eu acho que isso é muito claro, né? Acho que até queria que você falasse um pouco sobre isso, dessa sua experiência, uma crítica mesmo, que é necessário ter um olhar crítico sobre a própria produção historiográfica, sobre o que é a história da ciência, a história da tecnologia, porque ela atende à informação, a manipulação toda da informação, ajuda bastante na criação dos mitos, ou de uma linearidade que muitas vezes não existe. Na ciência ela não é tão... Enfim, os critérios mudam, eles atendem interesses que não são só puramente científicos, né? Solange, eu acho que tem um ponto que é importante para o espectador saber. A história, ela se faz continuamente.
não no sentido de que fatos novos surgem, mas que leituras novas de fatos antigos são possíveis. Quer dizer, hoje a gente faz uma história da aviação que daqui a 10 anos ela vai ser revista, que há 10 anos atrás foi revista também. Quer dizer, a história é uma ciência que está descobrindo essas relações, essa imbricada relação entre técnica, no caso da história da técnica, né, entre técnica e interesses políticos. Por exemplo, na história de Santos Dumont, né, em geral as biografias falam que ele, em 1910, abandonou a aviação e tem uma história que é muito confusa, porque ele viaja para todo canto, né, e daí para frente ninguém entende muito bem o que ele faz. O que não se vê, a meu ver, é que ele tem um plano muito bem definido de criar o mercado para a aviação. E por isso ele não faz a sua indústria. Ele é o único dos inventores pioneiros que pode falar da aviação e da importância da aviação e da importância que o avião irá ter no futuro e do dirigível irá ter no futuro, enquanto que os outros estão preocupados em criar a sua firma e aí fazem as suas propagandas, a autopropaganda. Santos Dumont, ele dá um salto além, ele transcende a questão da indústria particular e ele passa a falar de um movimento mundial. Ele abre o campo, o espaço. Quer dizer, não quis se tornar um industrial e quis sim se tornar um grande propagador dessa maravilha que seria a aviação. Ele tinha imagem de generoso e, de fato, em vários momentos ele se mostra muito generoso, e o Voisin fala que ele era uma pessoa muito generosa e tudo, mas era uma generosidade com uma certa intencionalidade. Ele queria ser generoso, sim, mas ele queria ser reconhecido na generosidade dele. Ele tinha uma vaidade enorme. E ele, se tivesse uma indústria, ele estaria limitado aos interesses da indústria. Ele passa a falar dos outros. Mas ele também tem esse comportamento porque ele era uma pessoa milionária. Ou seja, ele não era uma pessoa que precisava montar uma indústria para continuar rico. Ele já tinha um ponto de sustentação ou não? Monteiro, o Clamader, que eu comentei, né, em 1891, quando ele se dedica ao voo, ele é um dos empresários mais ricos da França, porque ele que inventou o auricular do telefone, né, e patenteou isso. Ele tinha uma fortuna imensa. Quando ele recebeu financiamento da França para fazer o segundo protótipo do avião dele, em 1896, ele recebeu 500 mil francos. O prêmio Deutsch, que é o grande prêmio que o Santos Dumont ganha em 1901, é 100 mil francos. Quer dizer, em 1896, 5 anos antes, Clamader estava recebendo 500 mil francos, 5 vezes mais do que o prêmio Deutsch, que já era considerado uma fortuna. Não acho que a gente possa dizer que nenhum desses precursores carecia de dinheiro. Ou eles tinham dinheiro, ou eles tinham mecenas ou interesses por trás que financiavam seus experimentos. Por exemplo, o Deutsche de la Meurthe, que financia os prêmios, ou o Archicon, que financia o Voisin em Buc e em outros voos, né, eles tinham interesse total em mostrar que o motor a explosão funcionava muito bem para a nova invenção. Porque um era petroleiro, dono de postos de petróleo. O outro era advogado de petroleiros. Entende? Então, mostrar que o motor a explosão ia sair daquele poc de um motorzinho, de um triciclo ou de um carrinho, e seria o motor do futuro, dava muito mais dinheiro do que guardar ou aplicar no banco. E foi isso que foi feito. Quer dizer, o que Santos Dumont faz, a meu ver, e para mim isso é muito claro em tudo que ele escreve, é ele se desvincular desse interesse para ele poder ter um discurso mais amplo. E com isso ele transcende, ele voa por cima. Ele passa a ser referência de todos, né? Não mais de um de outro. Se você olha, no início estão todos juntos. Voisin, Blériot, Pelterie, Farman, são tantos, muitos estão todos juntos. Em 1910, você tem Santos Dumont e os outros. Entende? Santos Dumont é aquele que é chamado para o Congresso Pan-Americano, é aquele que palpita sobre os caminhos da aviação, sobre o voo. Ele atinge um patamar acima. Tinha dinheiro? Tinha dinheiro, sim. Os outros também, né? Na Primeira Guerra Mundial, a fortuna dos outros era muito maior do que a Santos Dumont, né? E os Wright? Os Wright, o Wilbur morre em 1912, tá? O Wright faz uma firma, né, que logo a seguir vai ser engolida pelo Curtiss. A Curtiss-Wright é Curtiss,
né? É uma história meio confusa, mas a firma do Wright não vai muito bem com as pernas, vai indo e tal. E o Curtiss, então, está com um problema jurídico, né, sendo julgado ali. Ele ganha, e ao ganhar ele incorpora o nome Wright na firma dele. Então ele vira Curtiss Wright. Então ele consegue engolir mesmo o Wright. Aí o Orville vai para fora e tal. Agora, eles nunca foram ricos como os empreendedores europeus. Não. A aviação nasce na França e tem muito dinheiro. Os Wrights não tinham esse dinheiro. Você acha que isso é um dos fatores que faz com que a filosofia de trabalho dos Wright e a motivação deles para a construção do avião seja diferente da do Santos Dumont? Eu acho que é muito provável. Quer dizer, o que os Wrights tinham é uma fábrica de bicicleta, isso é normalmente colocado como um pejorativo, não tem nada de pejorativo, né? Quer dizer, eles tinham uma fábrica de bicicleta, assim como Clément Ader desenvolveu o pneu de encher de borracha, né, de bicicleta. Era uma moda, era uma coisa assim. Tinha uma habilidade, tinha um trabalho científico importante, eles fizeram medidas importantes de sustentação de voo, usaram o túnel de vento, não foram os primeiros a usar o túnel de vento, o Erno já tinha usado antes, mas eles usaram o túnel de vento para poder entender a sustentação e tudo. E tinham uma mentalidade mais americana, né, mais americana no sentido de mais fechado, de tirar um lucro mais imediato. A França tinha uma aristocracia, em que o inventor era uma figura exótica de uma sociedade. O Santos Dumont consegue manter durante muito tempo o pé em vários pontos da sociedade. Ele, ao mesmo tempo, ele é inventor, ele, ao mesmo tempo, é piloto, projetista, financiador e aristocrata, né? Porque ele frequenta as rodas mais altas da França, ele está no hangar com as mãos fazendo seus inventos. Ele não é uma pessoa como Blériot, que esboçava um desenho e o mecânico realizava. Ele realizava com o mecânico o invento. Tá? Então, ele tem uma riqueza muito grande nesse período e uma produção única, realmente, no campo aeronáutico, único. E acho que você falou importante, quer dizer, acho que a mentalidade americana, a mentalidade do dono de uma fábrica de bicicleta, quando investe numa nova aventura, é importante. Queria só um pequeno detalhe. Eu não conheço correspondência, talvez Solange conheça, eu não conheço correspondência direta entre Santos Dumont e os Wrights e vice-versa. Eu conheço, sim, correspondência indireta dos Wrights através de um francês imigrado nos Estados Unidos, Chanute, que pede informações do que Santos Dumont está fazendo, estranhando o fato de Santos Dumont estar usando uma roda no avião. Existe essa carta que diz que nós temos um avião que não precisa de roda, é muito mais leve, é muito mais prático. Existe essa carta. Quer dizer, os Wrights tinham conhecimento do que Santos Dumont estava fazendo. Santos Dumont não tinha conhecimento do que os Wrights estavam fazendo, porque os Wrights não divulgavam. Mas Santos Dumont tinha conhecimento de todo o resto do que estava sendo feito. E todo o resto que estava sendo feito tinha conhecimento de Santos Dumont. E a gente pergunta, quem copiou quem? Eu digo o seguinte, todo mundo copiou todo mundo. Tá? O avião não é uma invenção. Ocorre o fato num dado dia, mas o avião é uma invenção de grupo. Tá? É uma invenção que não é à toa que ocorre na França e se desenvolve fortemente na França. É o Aeroclub de France, que é uma instituição criada em 1898, que permite juntar pesquisadores, inventores, mecenas, em torno de uma questão. E essa turma troca ideia o tempo todo. Solange, eu posso pedir licença para você, para o Salvador também, para o Henrique, e para você, telespectador, para fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós retornamos para a continuidade do programa. Até já. Voltamos a apresentar a Tribuna Independente para todo o país, hoje com a presença do Dr. Henrique Lins de Barros. Ele é físico e pesquisador científico, titular do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. O Dr. Henrique Lins de Barros está falando sobre Alberto Santos Dumont. Nós temos na Tribuna Independente hoje a presença do repórter Salvador Nogueira, da Folha de São Paulo, e também da historiadora Solange Ferraz de Lima. Doutor Henrique, deixa eu fazer um registro aqui. O Geraldo Inácio, ele é de Barbacena, no interior do estado de São Paulo. Ele está dizendo o seguinte, Santos Dumont nasceu em Barbacena, na Santa Casa. Seu pai foi Henrique Dumont, era engenheiro e construiu a ferrovia Rio-Belo Horizonte. E está cumprimentando o senhor pelo programa. É isso mesmo?
Ele é categórico. Olha, como A é o nome resposta do dele? senhor foi um sim, não? Como é o nome dele? É o Geraldo Inácio. Geraldo Inácio, essa questão do local de nascimento de Santos Dumont é uma questão interessante, porque oficialmente ele teria nascido na fazenda de Cabangu. Existem registros que ele nasceu na fazenda do Engenho, que é próxima a Cabangu, e que teria sido uma fazenda que logo a seguir, logo depois do nascimento dele, pegou fogo, caiu e atualmente não tem mais registros físicos da fazenda. Em resumo, existe em torno do mito a necessidade de um local de origem, né? Um local de nascimento. É curioso o fato de que em 1918, quando o governo brasileiro fez a doação da casinha de Cabangu para Santos Dumont, quem colocou a placa na casa foi o Santos Dumont e não o governo brasileiro. O natural, quando você dá um presente, é você fazer uma dedicatória e você entrega o presente a outra pessoa. A pessoa nunca vai dizer assim, esse presente foi dado por fulano de tal. Na casa de Cabangu, ele diz assim, essa casa onde eu nasci foi doada pelo governo brasileiro. Me parece que essa questão do local de nascimento de Santos Dumont deveria ser vista com um pouco mais de cuidado a partir de documentos da época, com toda a dificuldade que é a interpretação de documento da época. Não basta a gente ter um documento lavrado em 1973 para a gente ter uma prova. Por exemplo, o registro de batismo de Santos Dumont vai ser feito posteriormente em Rio das Flores e a gente não poderia ter isso como registro de nascimento. São vários anos depois que é feito. Então tem que se fazer um levantamento dessa questão do local de nascimento, quem estiver interessado nisso, para tirar essa dúvida se é Barbacena, se é Engenho, Fazenda do Engenho, se é Cabangu, né? Oficialmente é Cabangu, ficou o marco, mas existe suspeita que seja Fazenda do Engenho, existe suspeita que seja em Barbacena, e existe o relato de Santos Dumont que ele disse que nasceu em São Paulo. Né? Então fica tudo muito complicado, porque o mito parece que pode nascer em qualquer lugar do território nacional. Solange, queria sua participação. Bom, como historiadora e trabalhando com curadoria, não poderia me furtar de perguntar sobre as fontes documentais. Você mencionou várias vezes a questão. Existe uma abundância de fontes sobre Santos Dumont. Existe todo um trabalho ainda a ser feito, né, de documentação dessas coleções que estão dispersas. O Museu Paulista tem trabalhado nesse sentido nos últimos anos. Mas eu gostaria de saber, até para o público conhecer um pouco, o que é um processo de pesquisa de um historiador. Quais foram as fontes que você privilegiou? Se você fez um recorte, o que cada tipo de fonte, porque cada uma traz um tipo de informação, muitas vezes a gente tem que contrapô-las para poder, né, chegar em alguma coisa, em alguma hipótese. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esse eu acho que é um ponto fundamental no trabalho de história. Quer dizer, a gente tem que ter um recorte e a gente tem que ter um referencial teórico que a gente vai estar se baseando. Eu não falei nada acadêmico no livro, não me preocupei em definir o referencial teórico, mas no fundo o que eu estava trabalhando é com a ideia de redes, né, que vem de Latour um pouco, que vem da escola francesa, mas de redes de relação que interagem, que criam espaços. As fontes que eu privilegiei são os recortes de jornal, são as entrevistas dadas por ele, e tentei não usar muito as fontes de testemunhas de época que escreveram ou deram entrevistas posteriores, né? Quer dizer, na verdade, o que eu tentei trabalhar foi com material compreendido entre 1898, quando ele começa a ter uma projeção mais forte na imprensa e mais notícias sobre ele, até 1932. Quer dizer, nada além de 1932, não é que eu não tenha usado, mas eu não tenho o peso de uma entrevista de época, por exemplo. E mesmo assim é muito difícil, né? Nós temos relatos que são absolutamente divergentes do mesmo fato, né? Uma outra fonte importante foi a Sofia Helena, que é sobrinha neta de Santos Dumont. Ela chegou a conhecer Santos Dumont, mas ela é uma pessoa da família Santos Dumont. Então ela passou muito nas conversas um pouco a imagem que a família tinha, que esses familiares mais próximos tinham. O Marcos Vilares, que também já é bem mais, deve ser sobrinho, tataraneto, não sei, é bem mais novo, mas também tem aquele relato da família, né? Eu tive uma colaboração importantíssima do brigadeiro Araguarino, que foi diretor do Museu Aeroespacial do Campos Afonso,
tive uma contribuição importantíssima que nem sabe da Solange, né? Que no Brasil a gente conhece as pessoas, né, pela porta dos fundos, né? Então eu sabia de muita coisa, até por causa do piano, né? A gente já tinha se encontrado em uma ocasião, na época o acervo aqui estava pouco trabalhado ainda e tudo, mas são pontos assim que a gente tem de referência, que a gente sabe aonde encontrar o que tem e onde tem. E a contribuição do Rodrigo, né, Rodrigo Moura, que está fazendo um levantamento muito cuidadoso das notícias de jornal. Então, minha preocupação foi trabalhar com documentos de época, notícias de jornal, entrevistas dadas por ele, e evitar os relatos posteriores que muitas vezes ou são romanceados ou são tendenciosos. E a outra coisa foi não me limitar a Santos Dumont. Né? Quando eu comecei a trabalhar no livro, e é o que eu tenho feito, eu fui do Museu de Astronomia durante algum tempo, dirigi o museu durante 8 anos, né? E a minha preocupação é olhar a técnica, né? Como que aquele desenvolvimento científico que é absolutamente marcante no século XIX, em que você inventa a termodinâmica, o eletromagnetismo, a teoria de gases, etc. e tal, como esse desenvolvimento científico leva a um desenvolvimento técnico e como esse desenvolvimento técnico desabrocha do século XX. O século XX é quase que a realização material de ideias surgidas no século XIX. O computador surgiu no século XIX. E o avião é um grande desafio, porque está todo pensado, mas não aparece no século XIX. Entende? O avião desafia o século XIX. Na verdade, vai aparecer no primeiro ano do século XX. Em 1901, aparece o primeiro voo dirigido. Tá? Quer dizer, o início da aeroestação ou da aeronáutica vai se dar no primeiro ano do século XX. Então, é a invenção do século XX. Deixa eu fazer um registro aqui, Henrique, sobre o livro que você me traz essa noite aqui. Eu fico muito grato pela delicadeza e gostaria de mostrar também esse livro, que é um livro que está sendo lançado agora, né, Henrique? Sim. Que você se referiu agora, respondendo a Solange, sobre aonde que você foi buscar os dados para poder relatar esse livro. Ele já está disponível na Já está disponível. A Jorge Zahar, editora, que foi a editora que publicou o livro, já distribuiu para o Brasil todo. Acho que ainda não em todas as cidades, talvez não tenha chegado, mas está sendo distribuído e me parece que é um livro bastante ilustrado, né? Que a gente usou um material muito rico Ilustrado sempre com foto preto e branco, né? Para poder ser original, Sim, né? Sim, porque são fotos originais, algumas inéditas, uma grande parte inédita. E no final do livro eu fiz um esquema, um desenho de todos os inventos aeronáuticos de Santos Dumont. Termina o livro com um facsímile de uma matéria que foi feita em 1901 sobre os trabalhos de Santos Dumont. Então, a gente tem o livro, na verdade, várias seções. Uma pequena história do voo, uma biografia de Santos Dumont, o trabalho técnico de Santos Dumont e, finalmente, a edição facsímile de 1901, que dá um pouco a noção dessa forma como se olhava o trabalho técnico em 1901. Entendeu? O que era importante. Depois, essa importância vai caindo, volta a uma colocação do Salvador, que é interessante, como o balão e como o dirigível vai saindo lentamente da história. E hoje a gente não pode imaginar o aeroporto de balões. Não, hoje a gente só lembra de balão com do dirigível da TV Globo, quando vai mostrar o futebol, não é isso? É, o futebol. E é normalmente chama de Zeppelin. Lembrar, né? Aquilo é interessante. O dirigível que aparece no futebol, ele, na verdade, ele é um filho direto do dirigível de Santos Dumont, não do Zeppelin. O Zeppelin é um dirigível de estrutura, né, tem uma estrutura rígida e dentro tem bolsões de gás. Aquele não, aquele é um balão oco, vazio, não tem estrutura nenhuma, exatamente igual aos dirigíveis de Santos Dumont. Né? É o tipo de dirigível que deu certo de alguma maneira. Né? O dirigível rígido agora está tentando se refazer alguns e tudo, mas é um aparelho muito maior, muito maior. Né? O dirigível pequeno é o dirigível de Santos Dumont. Henrique, o que te motivou a escrever sobre Santos Dumont? Porque a gente percebe, não sei, Salvador, se você concorda, Solange também, que você fala muito, você fala com técnica, você fala com conhecimento, mas você coloca um ingrediente a mais, que é a alma. Também
quando você começa a falar sobre Santos Dumont com a sua riqueza de detalhes, com a visão de vários ângulos, sem radicalismo, sem ser intransigente nas suas posições. A gente percebe que você também é uma pessoa aberta com relação à questão do Santos Dumont. Você não faz uma questão meramente apaixonada, mas você fala com a alma sobre esse experimento. O que aconteceu na tua vida, Henrique, para te motivar a fazer um trabalho desse jeito? Olha, eu não vou poder contar toda a história, porque é longa, né? Mas eu vou reduzir bastante. Em primeiro lugar, o avião sempre foi fascinante. Eu acho o avião uma máquina maravilhosa, bonita. Não sou piloto, nunca pilotei um avião, nunca pretendi fazer uma carreira aeronáutica. Mas o avião, como obra, como artefato mecânico, eu acho fantástico, né? E o Demoiselle de Santos Dumont é uma obra-prima. Tá? Realmente é um mecanismo de relojoaria, é uma peça, é uma pérola, é um avião fantasticamente bonito. E eu sou modelista, eu gosto de fazer modelinhos pequenos, não modelinhos voadores, modelinhos pequenos. E eu quis então um dia fazer o modelo do Demoiselle e nessa hora não encontrei nenhum dado confiável do Demoiselle. E comecei a procurar tudo que eu encontrava sobre Santos Dumont para ver se eu chegava aos dados para poder fazer o modelo. E isso me levou a conhecer cada vez mais a vida dessa pessoa, que é extremamente rica. É uma pessoa contraditória, é uma pessoa generosa, mas é orgulhosa, é uma pessoa contraditória, é uma pessoa que defende fortemente o uso do avião e do balão na guerra, e ao mesmo tempo, logo a seguir, ele é contra o uso de artefato diante do horror da Primeira Guerra Mundial. É uma pessoa muito rica psicologicamente. Então isso vai atraindo, a gente vai conhecendo a pessoa, e fazer história é fascinante. Fazer história é essa descoberta, essa redescoberta do que já existiu. É um trabalho de arqueólogo, né? Eu acho que Solange sabe disso melhor do que eu. Eu não sou historiador, mas a Solange sabe disso melhor do que eu, que é um trabalho de arqueólogo. É como quem está encontrando agora o crânio do Homo sapiens mais antigo, ou seja, você vai no terreno assim, você vai vasculhando, aí encontra um pedacinho de um osso aqui, uma informação ali, e você vai compondo. A história é uma interpretação, né? A gente interpreta. Agora, é uma interpretação com fundamento, não é uma interpretação subjetiva. Por isso, você tem que se policiar para não cair na paixão, mas você não pode abrir mão da alma. Entende? É verdade. Querido, Salvador, por favor. Bom, eu eu tive a oportunidade de ler o livro do Henrique, e lá ele fala que a história do voo completa, coerente, ainda está para ser escrita. Eu queria saber o que ele acha que está faltando para que alguém possa juntar essas peças e escrever essa história de uma forma um pouco mais adequada, sem os mitos que a gente vê hoje. Olha, Salvador, eu acho que precisa tempo, que é a coisa que mais falta na nossa vida hoje é tempo, né? Por que ela não está escrita? A gente conhece muito pouco de Bartolomeu de Gusmão, né? O voo, estranhamente, o voo é todo ele pautado no Brasil. O endereço do voo é o Brasil. Bartolomeu de Gusmão, padre brasileiro, em 1709, apresenta o balão de São João, né, na corte portuguesa. Parece pouco hoje, né? Hoje qualquer garoto solta um balão de São João. No entanto, na época, aquilo é absolutamente revolucionário, porque ele prova, né, que o ar quente é mais leve do que o ar ambiente, e não se tinha uma teoria do gás. Então ele está antes, ele está muito antes. Você ainda estava vivendo a teoria dos 4 elementos: a terra, água, fogo e ar, né? E o que ele mostra é que o ar quente é diferente do ar ambiente. Ele prova aquilo. É o segundo pedido não é patente, mas digamos, é o segundo pedido de patente realizado por um brasileiro. O primeiro pedido é também realizado por ele. Sabemos pouco de Bartolomeu de Gusmão, tá? Sabemos pouco da contribuição de outros brasileiros que não tiveram sucesso em Santos Dumont. Por exemplo, o paraense Júlio César Ribeiro de Souza, que em 1880 e poucos propõe um dirigível dissimétrico, assimétrico e tudo, como forma de locomoção navegável. A gente conhece pouco sobre isso. Temos alguns escritos, temos isso, tal. Sabemos pouco de Augusto Severo, né, que explodiu em Paris em 1902, mas que em 1898 tinha construído um dirigível no Rio de Janeiro, que não voou porque deu um vento na véspera, mas chegou a construir um dirigível.
saber um pouco deles, saber uns pouco do Zé do Patrocínio. Tá? Ou seja, o Brasil estava participando de um movimento internacional e muito centrado na Europa, mas internacional, e hoje a gente sabe pouco da participação brasileira. E sabemos pouco daqueles inventores que não estão centrados em Paris. Né? Em Toulouse você tinha pessoas trabalhando com o voo. O voo era totalmente universal, era uma questão universal. Sabemos pouco dos russos, entende? Quer dizer, a construção dessa rede que trocava informação, ela ainda está um pouco distante, ela ainda está muito bairrista. Então o inglês vai falar do Hanson, do Stringfellow, o francês vai falar do Pinot e não sei mais quem, o americano vai falar não sei de quem mais, entende? Cada país está puxando muito a sarna para o seu ponto. Eu acho que essa história teria que ter um pouco mais de tempo de maturação e recursos para você fazer um levantamento mais profundo das publicações. Agora, hoje a gente vê que a discussão se concentra muito mais com enfoque nos irmãos Wright no mundo todo, até por uma questão de mídia que você comentou. Você acha que com o passar do tempo o Santos Dumont vai ser de alguma forma resgatado nessa história? Salvador, eu acho que a campanha americana vai ser um tiro d'água. Tá? Ela pode ter até uma duração curta de mais uns poucos anos, mas ela não é sustentável. Entende? Você não pode mudar uma ata de 1906. Isso é inconcebível. É só o americano que pode pensar hoje, né, nessa mentalidade imperial dele, que ele pode refazer a história através do dinheiro do que for. Né? Então eu acho que essa campanha não passa de uma campanha, é uma campanha que vai ter uma repercussão, é óbvio, mas ela não tem sustentação, tá? Por aqueles pontos, quer dizer, a gente tem que entender o voo. Fazer história não é arrogantemente impor história. Fazer história é um trabalho que você tem que abrir mão dos seus preconceitos. Né? Você tem que sair de você, né? Você tem que, é a posição do pesquisador. Você não pode, você parte de princípios, mas você não pode ficar preso a eles. Você tem que abrir mão deles. Você tem que ter a grandeza de dizer o seguinte: eu fui por esse caminho, entende? Então eu acho que a história, como o americano está fazendo do voo, é uma história tendenciosa, é uma história ruim, é uma história de pouca qualidade acadêmica, então ela não tem sustentação. É uma história que já se conta desde 1909, né? Se conta desde 1909, por isso que eu estou dizendo que a história do voo ainda não foi feita. Entende? Henrique, o Benedito Colombo, de Curitiba, no Paraná, ele está dizendo o seguinte, que a Edições Columbus traz como inventor da aviação o cientista Guilherme Marconi, da família real da Itália. E entre a Primeira e a Segunda Guerra, o filho caçula de Mussolini, de nome Bruno Mussolini, pilotava o primeiro avião de apenas uma asa na Sardenha. Pergunta, por que a América faz tanta questão de insistir que os irmãos Wright foram os inventores do avião? Eles estão invertendo o rumo da história? Bom, eu acho que em parte eu respondi. Eu acho que a América está... a posição americana é de centrar num único nome, ou no único par de nomes dos irmãos Wright, que satisfazem perfeitamente a propaganda americana, quer dizer, são irmãos, são protestantes, trabalham em conjunto e etc e tal, violam também as concepções americanas, né, porque eles não divulgam, né, o americano não daria jamais o crédito a uma invenção que não fosse divulgada. No caso da aviação, eles dão todo o crédito da aviação, apesar dela não ter sido divulgada. Né? É contraditória essa posição. Né? Eu não sei do Marconi, eu conheço o Marconi como aquele que faz do rádio. Né? Do rádio. Tá? Existe o padre Landel de Moura, que faz uma transmissão, não é eletromagnética exatamente, mas faz uma transmissão no Brasil antes de Marconi, uma transmissão à distância, que é parte desses inventores que a gente conhece muito pouco. O avião monoplano, ele é inventado ali por Santos Dumont, com o Demoiselle, com o Pelterie, com o Rap 1, quer dizer, são aviões que surgem ali. Eu acho que a campanha americana é isso, é você criar um mito em torno dos filhos de um bispo protestante de uma cidade pequena que esforçadamente conseguem fazer isso, aquilo, outro, que é uma história. Tá? Nisso nós discordamos, eu e Salvador discordamos veementemente, porque eu acho que um invento ou uma descoberta, ela só tem
significado para a sociedade quando ela é divulgada. Tá? Pode ser interessante você saber que alguém chegou ao Brasil antes de Cabral, mas não muda a história. Tá? Você vai descobrir a posse do Brasil pela Europa, a descoberta da Europa, né? Vai ocorrer quando você tem a posse, quando você tem a divulgação, quando espalha esse conhecimento. Isso é compartilhado por todos. Eu acho que sim. Eu queria agradecer, Henrique, a participação aqui do Salvador Nogueira, repórter da Folha de São Paulo, que nos abrilhantou com a sua presença e com o seu conteúdo na Tribuna Independente de hoje. A você, Salvador, a nossa gratidão por ter participado da tribuna. Muito obrigado. E continue fazendo um belo trabalho lá na Folha de São Paulo em favor da ciência. Muito obrigado, espero que sim. Eu quero agradecer também a historiadora, a curadora do Museu Paulista da USP, a Solange Ferraz de Lima, que hoje também esteve presente representando todas as mulheres brasileiras, em especial todas as historiadoras. Nossa, e todas as é muita pessoas coisa, mas eu agradeço. Estão muito bem representadas aqui, né, Solange? Agradeço a participação também, Monteiro. Muito obrigado. É um prazer. Henrique, antes de eu passar a bola para você fazer a sua despedida final aqui e deixar a sua conclusão, eu queria deixar para você a demonstração de gratidão da Tribuna Independente pela sua vinda a esse programa. Desejar muito sucesso para o seu livro, esse Santos Dumont, a invenção do voo, que você nos brinda aqui com esse exemplar, e dizer para você, Henrique, da grande satisfação da Tribuna de recebê-lo. E por que isso? Nós que somos de veículos de comunicação, nós sabemos que é muito importante o povo brasileiro ter a oportunidade como a que está tendo hoje. Uma conversa franca, aberta, onde pontos de vistas são colocados para que o telespectador, em vendo, em ouvindo, ele possa criar a sua concepção de juízo, ele possa saber fazer um discernimento. Agora, é muito importante também que nós brasileiros tenhamos um pouco mais de orgulho daquilo que nós conseguimos produzir. E que nós possamos também entender um pouco o que se passa no mundo nos veículos de comunicação. Quem ganha a guerra conta a sua versão. E quem perde a guerra não tem oportunidade para colocar a sua verdade para a grande maioria das pessoas. Esta é a história da humanidade. Não é? Então, se muitas vezes nós perdemos, ganhamos muitas guerras gloriosas, mas não a divulgamos, não a valorizamos, não a damos luz, ou mesmo, com a falta de discussão, até permitimos que determinados instrumentos manipulem, nós não contribuímos para com a sociedade. Você disse agora há pouco sobre a vida e obra de Santos Dumont, que num determinado momento da história, ele como ídolo foi utilizado por critérios políticos. E isto é lamentável, né? Mas faz parte da história da humanidade, em todos os aspectos, em todos os conceitos. E por isso mesmo, Henrique, que um programa como hoje, que põe luz, que traz gente com conteúdo, com equilíbrio, que tem a alma no trabalho, né, contribui para com o povo brasileiro. Que hoje, Henrique, você sai daqui com um agradecimento da Tribuna Independente e com a certeza também do agradecimento de inúmeros professores que estão na rede pública, na escola privada, levando o seu ideal de ensinar ao povo brasileiro. Que você contribuiu também para muitos apaixonados da aviação, mas principalmente você contribuiu muito para quem ama esse país e contribui para ele ser melhor e mais justo. Você é o nosso muito obrigado, Henrique. Bom, gostaria de agradecer a presença, o convite, meus colegas de Copa e de Cruz, Salvador e Solange, que se pensam que vão ficar nessa, vão continuar comigo, pode ter certeza. Eu acho que queria só falar uma coisa que me parece que é importante. Eu acho que a gente tem que, conscientemente, o Brasil tem que pensar seriamente nas comemorações do centenário da aviação. Tá? Independente, eu não gosto do termo pai da aviação, eu não gosto disso, independente de querelas à parte, independente de interpretações à parte, o voo de 1906, o voo de 12 de novembro de 1906 é um marco histórico, é o primeiro voo homologado, ou seja, o primeiro voo público realizado, é o voo que a partir dali transforma a história da aviação. Os voos anteriores, que a gente pode discutir o quanto quiser, eles não contribuem porque eles não são divulgados, ninguém sabe o que acontece. O voo de 1906, de 12 de novembro, ele muda porque todo mundo viu, porque todo mundo teve acesso ao invento. Então eu acho que o Brasil tem uma responsabilidade não nacional, mas mundial,
de recuperação dessa figura que é muito estranha, muito rica, não por questões patrióticas, mas pelo fato de que ele é brasileiro. Isso não denigre ele, entende? Quer dizer, o fato de ele ser brasileiro nos dá uma responsabilidade de falar dele, de redescobri-lo, e eu acho que terá que haver uma campanha nacional de maior porte para que a gente possa ter o inventário da documentação existente, saber. Existe uma quantidade enorme de cartas de Santos Dumont em mão de famílias, bilhetes que ele deixou que servem para recuperar essa história. Essa documentação a gente tem que saber onde está, a gente tem que saber como trabalhar. Então, acho que é uma campanha nacional que a gente vai ter que começar a fazer para poder fazer uma bela comemoração da invenção do avião em 1906. Quero agradecer mais uma vez ao Henrique, a você, telespectador, que participou ativamente do programa de hoje aqui na Tribuna Independente, na Rede Vida de Televisão, o canal da família. Boa noite, muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. Tchau.